Olá pessoal, dando sequência aos nossos vídeos de apresentação da plataforma. Nesse agora eu vou falar um pouco sobre como cria tarefas. Então eu vou entrar aqui na estação apresentação e como a gente vê aqui eu tenho dois ativos criados e tem esse botão aqui de criar tarefas. É justamente este botão aqui que a gente tem que clicar para começar a criação de uma tarefa. Mas note que eu estou dentro da estação e cada ativo tem o seu botão de criar tarefas. Isso significa que se eu clicar neste botão, eu crio a tarefa dentro do ativo 1. Se eu clicar neste botão, eu crio a tarefa dentro do ativo 2. Beleza? Então, quando eu clico nesse botão, é essa janela aqui que eu vejo. De forma bem simples, eu vejo aqui qual é o local, para ter certeza que a tarefa que eu estou criando está no ativo certo. E tenho essa sequência de botões aqui, que é justamente o que eu vou explicar agora para vocês. Esse primeiro botão aqui, esse Dropbox, que diz de operação e manutenção, é simplesmente um filtro que a gente coloca na hora de você visualizar essas tarefas na parte de gráfico ou até mesmo na lista de tarefas. O que isso significa? Se você vier aqui na lista de tarefas, você vai ver que tem esses filtros aqui. Então, quando você escolhe que uma tarefa é de operação, ela aparece quando isso aqui está marcado. Quando você escolhe que ela é de manutenção, ela aparece quando isso aqui está marcado. Se você deixar os dois marcados, vai aparecer todas as tarefas. E para isso que serve essa especificação, beleza? Esse segundo botão aqui é um botão muito importante, que ele vai definir o tipo de tarefa que o seu operador vai executar. Então a gente tem dois tipos básicos, que um é o análise, que é quando o operador vai precisar colocar um valor numérico. Um exemplo que eu dou é o valor de pH de uma amostra, ou seja, é um valor numérico. Eu vou seguir explicando o que é análise e depois eu volto para explicar o que significa essa verificação aqui, beleza? Então aqui eu digo o nome do parâmetro, por exemplo, vou botar pH, eu digo aqui o responsável, vou botar o João, que é o operador, por exemplo, que vai executar essa tarefa, que é o responsável, e aqui eu ponho uma observação referente ao parâmetro. O que significa? Eu posso aqui ajudar o João a explicar para ele como é que ele pode realizar a tarefa. Então, sei lá. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui: medir o pH do tanque. Um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Beleza? E aqui, seguindo esses botões aqui, aí é que começa a ficar interessante vocês entenderem, porque isso influencia diretamente o uso da lista de tarefas. O que significa frequência? Frequência qual é a frequência que essa tarefa vai aparecer na lista de tarefas. Então eu tenho uma lista de frequência aqui que eu posso colocar. Eu posso colocar que essa tarefa tem que ser realizada diariamente, eu posso colocar que essa tarefa é realizada semanalmente, mensalmente, trimestralmente e por aí vai. Então, se você tem essa tarefa que é diária, você põe diária. Se você quer que o operador realize uma vez por semana, eu vou colocar aqui semanal. Beleza? Então, aqui segue quando você quer que essa tarefa comece. Por exemplo, se você tem uma tarefa que ela só tem que ser realizada daqui a um mês, só vai começar a ser realizada daqui a um mês, você quer criar essa tarefa logo, você pode botar a data de início dela para daqui a um mês. E a mesma coisa que você quer colocar uma data de fim, porque às vezes essa tarefa é sazonal, ela tem que ser realizada só no mês de dezembro. Então eu posso colocar aqui que eu vou começar essa tarefa em 1º de dezembro e eu quero que ela tenha um fim. Ou seja, eu quero que ela só seja realizada em dezembro e eu posso colocar que o fim dela é dia 31 de dezembro. E, por exemplo, ela tem que ser realizada todos os dias. Pronto, então aqui eu configurei a frequência dela, quando ela tem que começar e quando ela tem que terminar. Essa, quando ela tem que terminar, não necessariamente tem que estar ligado. Você pode simplesmente dizer que ela vai continuar indefinidamente. Beleza? E aqui embaixo a gente tem uma outra especificação que é, como eu disse, essa tarefa é uma tarefa tipo análise. Então, você pode dizer aqui que ela tem um limite superior. Por exemplo, se ela é pH, eu vou dizer que o limite superior dela tem que ser 8 e o inferior tem que ser 6. Beleza? O pH, beleza, não tem unidade, vou deixar aqui em branco. Mas o que isso significa? Significa que se o pH medido tiver entre 8 e 6, ele está dentro do limite aceitável e vai aparecer lá nos gráficos que eu vou apresentar depois, uma corzinha verde. Se por um acaso essa variável que for medida estiver fora desse limite, a cor vai aparecer vermelha. Então já te indica de forma rápida, com cor, se a variável medida está dentro da faixa aceitável ou não.
E se essa variável estiver fora do limite aceitável e ela for muito importante, você pode colocar um alerta também para ela. Isso significa que se seu operador colocar uma variável fora desse limite, essa variável vai gerar um alerta que você vai poder ver e rastrear. Ele pode também colocar até um comentário, mas isso eu vou explicar depois. Só falando da unidade, aqui é a unidade que eu posso colocar na variável, que na verdade no PH não tem, né? Então assim eu vou deixar essa unidade aqui em branco. Então, para finalizar a criação da tarefa, eu preciso só vir aqui e salvar. E essa tarefa foi criada com sucesso e ela vai aparecer aqui para você colocar um valor numérico dela para ver se ela está dentro ou fora da condição normal de operação. Beleza? Eu vou seguir aqui e criar uma outra tarefa. Agora eu vou explicar como é que se cria a tarefa tipo verificação. Beleza? Essa tarefa tipo verificação, ela diferente da análise, é aquela que dá uma resposta discreta. Ou seja, com um valor de sim ou não, bom e ruim, já é suficiente como resposta. Então, vou dar um exemplo, odor na estação. Se eu quiser verificar que o operador veja o odor da estação, é uma resposta sim ou não, que pode ser, por exemplo, bom e ruim, que é uma das opções que a gente tem aqui como resposta. Mas é interessante explicar que, dependendo do nome do parâmetro, da pergunta que eu vou colocar aqui para o operador executar, eu posso ter uma resposta que tenha mais sinergia como sim ou não, posso ter uma resposta com mais sinergia como, por exemplo, feito e não feito. Beleza? Seguindo aqui, vai ser o mesmo João que vai ter que fazer, que é o responsável por essa tarefa, e aqui para explicar, vou escolher aqui, verificar se o odor da estação já está bom ou está ruim. Beleza? Eu vou escolher aqui as explicações já foram feitas, né? Então vou deixar do jeito que está, não precisa ter alerta, e eu vou salvar. E com isso, essa tarefa de verificação também é colocada aqui no ativo 1, né? Foi onde eu cliquei para criar a tarefa. Eu posso dizer aqui que ela está boa ou ruim, como eu especifiquei antes. E a descrição aparece justamente nessa interrogação. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como se cria uma tarefa. Espero que vocês consigam criar suas próprias tarefas agora. E a gente se fala no próximo vídeo. Abraço.